Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão da UniOeste envolvendo conceitos básicos de química, né? E eu vou começar com vocês aqui, assinale a alternativa correta, mas vou começar lendo a letra E, que aí no final vocês vão entender o porquê, pode ser? Então a primeira parte diz o seguinte, ó, na letra E: o átomo é a menor parte da matéria. Bom, vamos dar uma olhada, né? Para quem nunca viu, né, a estrutura atômica de um átomo, né? A gente tem, por exemplo, os elétrons. Os elétrons foram descobertos por Thomson em 1897. O átomo também tem o núcleo, que foi descoberto por Rutherford em 1911, né, que era faz mais aí de 110 anos, né? O Rutherford também descobriu o próton em 1919 e o Chadwick descobriu o nêutron em 1932. E tem mais, né? Hoje em dia a gente sabe que inclusive os nêutrons e os prótons, né, se dividem em outras partículas mais subatômicas ainda, né? Então, isso foi já faz um tempo também, foi em 1969. A gente sabe que o nêutron é formado por três quarks, um up e dois down, e o próton é formado por três quarks também, dois up e um down. Eu sempre achei que era o próton mais up e o nêutron mais down, assim, você não achava isso também? Então eu não posso afirmar a letra E, né, que o átomo é a menor parte da matéria, nem o próton é a menor parte da matéria, né? A gente sabe até que ele se subdivide em quarks. Bom, vamos dar uma analisada então na letra D. Isótopo refere-se a átomos de um elemento químico com a mesma massa atômica. Eu vou pegar o exemplo aqui do cloro, que existem dois tipos de cloro, né? O cloro 35 e o cloro que tem massa 37. Mas como é que eu sei que o átomo é cloro? Porque o número atômico dele, que é o 17, é igual. Então, quem identifica o átomo, né? E vai dizer que ele é do mesmo elemento, é o número atômico 17. Tanto que na tabela periódica a gente vai colocar o 17, porque se o número atômico, né, também é abreviado por Z, e também indica o número de prótons, né? Então, se o número atômico, né, é 17 para qualquer cloro, a única diferença entre eles é o 35 e o 37, que é o número de massa. Mas qual deles que eu ponho na tabela periódica, né? Tu põe uma média ponderada, levando em conta a abundância desses átomos na natureza. Então, como a abundância do cloro 35 é aproximadamente 75%, a média ponderada, né, levando em conta a abundância, fica mais perto do 35,5,453. Show? A mesma coisa com o hidrogênio. A gente sabe que tem o hidrogênio que tem número de massa 1, número de massa 2, ou chamado de deutério, e número de massa 3, ou chamado de trítio. Mas repara que todos os hidrogênios possuem o mesmo número de prótons, que é o mesmo número atômico. É isso que identifica o hidrogênio. E por isso que na tabela periódica vai ter o número de prótons ali igual a 1, né? Número atômico, abreviado por Z. Já a massa, a gente vai levar em consideração uma média ponderada dos isótopos, né, naturais, aí não entra o trítio, né? Mas como a abundância desse hidrogênio de número de massa aqui, um é muito grande, né? É 99,98%, a média ponderada fica muito próxima, né, de 1, por isso fica 1,0079. Se tu pegar uma tabela periódica mais precisa, né? Se tu pegar uma tabela periódica mais simples, é capaz de aparecer só o número 1 mesmo, ignorando que é a presença do deutério, tranquilo? Então, isótopo refere-se a átomos de um elemento químico com o mesmo número atômico e não com a mesma massa atômica. Bom, vamos dar uma analisada então na letra C, que diz que misturas azeotrópicas são misturas homogêneas que se comportam como substância pura durante a fusão. Bom, tu está viajando, eu trouxe um gráfico para ti aqui que mostra exatamente isso, temperatura versus tempo. Então, imagine que aqui a gente está aquecendo, né, a substância. Então, o que é legal você ter em mente? Que em menor temperatura eu vou ter estado sólido, na maior temperatura eu vou ter estado gasoso e no meio líquido. Então, quando eu passo aqui
aumento a temperatura e vou aumentando a temperatura do sólido, tem um momento que a temperatura não muda mais, porque a substância ela mantém o ponto de fusão e ebulição constante. Então repara que a gente chama até isso aqui ponto de fusão. Essa temperatura ela não muda, tá? E é por isso que chama de ponto, né? Como assim ponto? Imagina, cara, que a gente pega uma lanterna aqui, tá? Ó, a gente tem uma lanterna. E essa lanterna, né, vai iluminar esse gráfico e a sombra do gráfico vai bater nesse eixo aqui que é a temperatura. Então, exatamente como isso aqui é uma reta, né? Como isso aqui é uma reta, a imagem dessa reta aqui dá um ponto, que é chamado de ponto de fusão. A mesma coisa aqui em cima, né? É chamado de ponto de ebulição, porque a imagem dessa reta, como ela é constante, a ebulição tem a temperatura constante, a gente diz que é ponto de ebulição. Então, esse é o comportamento de uma substância. Porém, o comportamento de uma mistura não é assim. A mistura ela tem ponto de fusão e ebulição variáveis. Então, em vez de ter essa reta, né, a mistura ela varia a temperatura durante a fusão e varia a temperatura durante a ebulição. É assim que a gente reconhece, né, apenas aquecendo amostras para saber se é substância ou se é mistura. Só que, do verbo socar, existem duas misturas especiais que a gente vai abreviar aqui por zebu eufu. O que é o zebu? É uma mistura azeotrópica que ela tem ponto de ebulição constante. Então, ela se comporta como se fosse uma substância durante a ebulição. Então, tenta associar zebu, ó, zebu, zeotrópica, ebulição constante. E tem eufu. O que é eufu? Eufu e mistura eutética tem ponto de fusão constante. Então a mistura eutética ela se comporta como se fosse uma substância durante a fusão. Então eufu. Então eufu, eutética, fusão constante. E aqui ele está dizendo que a mistura azeotrópica ela se comporta como uma substância durante a bulição, porque é zebu e não fusão. Então fusão está errado. Beleza? Bom, vamos analisar então a letra B que diz: um elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo. Um elemento químico é o conjunto de átomos, cara. Isso aí, perfeito, né? É um conjunto de átomos com o mesmo número de massa, não, com o mesmo número atômico, que é o que vai ficar aqui na tabela periódica, que é organizada pelo número atômico, né? Do 1 até o 118, né, cara? A gente tem 118 elementos porque a tabela periódica é bonitinha em número atômico, não em número de massa, né? Senão teria que ter dois espaços lá para o cloro. Então não é o caso. Errado. E a letra A diz que substância pura é aquela que, quando analisada, apresenta um único tipo de molécula ou composto iônico. Sim, gente, isso aqui é o conceito, tá? Eu não tenho o que fazer, né? Por exemplo, se eu tiver uma molécula de água, e eu tiver outra molécula de água e outra molécula de água, claro que eu tenho três moléculas de água, né? Mas é um tipo de molécula só, H2O, H2O, H2O. Então, isso vai ser uma substância. Então, substância é exatamente isso, é quando eu tenho apenas um tipo de molécula. Se eu tiver mais de um tipo de molécula, se eu tiver, por exemplo, H2O, né, mais NaCl, aí já são moléculas diferentes, né? Então, isso já vai ser o quê? Substância? Não, vai ser mistura. Então, isso é conceito, né? O mesmo tipo de molécula, substância. Tem mais de uma molécula, né? Mais de um tipo de molécula. Não mais de uma molécula, né? Porque aqui tem três moléculas e é tudo água. Se tiver mais de um tipo de molécula, né? H2O e NaCl. Aí já é mistura, por exemplo, sal de cozinha na água. Agora, olha só. Qual é a parte aqui que é muito conceitual também? É que essa criatura aqui, que é o NaCl, não é legal tu dizer que é uma molécula. Por quê? Porque isso aqui não forma apenas um sódio e um cloro, por exemplo. Isso aqui forma infinitos sódios e infinitos cloros, e isso acaba originando um negócio chamado retículo cristalino. E esse retículo cristalino, ele é formado por infinitos cátions e ânions. Então, a gente não usa a expressão molécula para composto iônico, sabe? Composto iônico é uma coisa,
Molécula é outra coisa. Molécula é quando tem ligação covalente, por exemplo. Composto iônico quando tem ligação iônica. Então, só por isso que aqui ele está usando a expressão composto iônico. Mas a lógica, né, da alternativa está certo, perfeito. Nossa resposta é a letra A, de Armação, a melhor praia do sul da ilha, beleza? Bom, gente, espero aí que eu tenha agradado vocês, tenha tirado todas as suas dúvidas. Se você quiser mais exercícios como esse, tá? Ou lista de exercícios, eu vou deixar vários links aqui na descrição desse vídeo. Clica ali que sempre tem novidades, cara, materiais pagos, gratuitos. Todas as minhas redes sociais também, tudo disponível para vocês, cara, me procurem que a gente dá um jeito de você gabaritar a química na UniOeste, beleza? Bom, então de coração aí, eu vou deixar aqui um vídeo especial para vocês, que é um vídeo sobre os conceitos básicos da química, porque daí tudo que eu falei assim, mas isso é conceitual, então nesse vídeo tem tudo que tu precisa. Tipo, eu nunca tive uma aula de conceitos básicos. Tá aqui, aí tu vai já decorado isso, beleza? Então bons estudos aí, forte abraço, tchau!